Graça e paz, meus irmãos. Amém. Ih, foi fraco. Boa noite, povo de Deus. Amém. Agora sim. Amém. Que bom estar aqui mais uma vez, junto agora com a família toda, reunida. Só está faltando o Iraquitã, né? Pois é, o Iraquitã está do outro lado do mundo, mas ele deve estar lá antenado, ligado. Eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez estar aqui com os irmãos e poder também ministrar a palavra do Senhor. Mas quero também agradecer a Deus pela presença de todos, principalmente pela presença do Cairon, da Ila e da irmã do Cairon, que está ali escondidinha. Quase que ela não quer se aparecer, mas está ali a Beatriz. Facinho, Beatriz, para a gente ver, você. O resto a gente já conhece. Mas tem alguém aqui que não é a primeira vez que vem, está nos visitando, tem? Tem não? Está todo mundo aqui em casa? Ah, tem ali, ó, é a irmãzinha ali. Como é seu nome? Zeni. Ô, Zeni, muito obrigado pela sua presença. Deus lhe abençoe. Fique à vontade, tá? Essa é a casa do Senhor, é a família de Deus. Ah, que bom, que bom. Ah, joia, amém, Deus abençoe, amém. É muito bom a gente ter vocês presentes, maravilha. Era para o pastor André pregar, mas ele me cedeu essa oportunidade porque ele queria aproveitar com a família todos juntos, fazer um culto diferente, não é? Tem nada a ver com a família Moraes não, né? Isso aqui é Jesus no centro, né, pastor André? É verdade, mas muito obrigado mais uma vez. E eu me sinto muito honrado de estar aqui nessa noite, cantando e tocando e pregando junto com todos vocês. Amém? Que o Senhor seja louvado nessa noite. Meus irmãos, nós estamos num mês de missões, né? Até setembro, né, pastor? Até setembro nós estamos no mês de missões. Eu vou pedir licença aos irmãos para a gente poder se distanciar só um pouquinho. Estou bem, André? Tu vê o que vai dizer, cadê? Tá bom aqui? Eu não tenho aquela voz do Cid Moreira, não, tá? Minha voz é essa mesmo. Não é? Vou me distanciar só um pouquinho, tá? Do tema propriamente dito, missões, mas vou estar centralizado em alguma coisa que faz parte do ministério de Jesus. E a gente sabe que Jesus foi, vamos dizer assim, categoricamente o primeiro missionário propriamente dito. Nós tivemos muitos outros profetas e homens de Deus no passado, no Velho Testamento, que fizeram um trabalho excepcional de enviar, de falar a palavra de Deus, mas em relação à pregação do Evangelho e de ganhar almas, de fazer Deus conhecido propriamente dito, então foi Jesus. Então eu quero falar um pouquinho sobre o ministério de Jesus. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Se você não trouxe a Bíblia, você vai poder ter o texto aí na tela para poder acompanhar. Pronto. Se encontraram, então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Talvez na sua Bíblia esteja 5 alpendres. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E aí o versículo 4, entre colchetes, diz: esperando que se movesse a água, portanto,
um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha o colchete. Versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Fecha seus olhos, mas não feche sua Bíblia. Pai, muito obrigado. Te louvamos, Senhor, pelo Espírito Santo que inspirou o evangelista João a escrever esse texto com uma maestria excepcional, como só tu tens. E hoje, Senhor, 2000 anos depois, estamos olhando para esse texto, Senhor, e vendo a maravilha do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão, da tua graça sobre a vida daquele homem, e te pedimos, Senhor, que este texto fale conosco hoje, e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu fico impressionado com a maneira como João, vou chamar aqui intimamente de João, apesar de saber que foi um homem extraordinário, escreve esse episódio. Eu costumo dizer que a gente tem 4 evangelhos, o Mateus, Marcos, Lucas e João, e uma pergunta que se faz quando é novo convertido, não tem muita intimidade com a Bíblia, por que nós temos 4 livros que falam a mesma coisa? E realmente, se a gente olhar a grosso modo, a gente acha que os 4 falam a mesma coisa, mas quando a gente vai ler devagar e analisar friamente, a gente percebe que tem algumas nuances, tem algumas diferenças. Eles não se contradizem, eles apenas falam de uma maneira como ele viu, como ele encarou, como ele ouviu, como ele percebeu, como ele estava localizado naquele momento. Alguns falam um determinado assunto, outros não falam sobre ele, outros 2 falam, outros 3 falam daquele mesmo assunto, outros não falam, e eles estão ali juntos, os 4, para se ajudarem. Eu digo que é como se os 4 evangelistas aqui estivessem, claro que não estiveram, mas se eles estivessem num cruzamento de uma via com outra, e cada um estivesse num ponto da esquina da calçada. E de repente aconteceu ali no meio um acidente. Passou um caminhão, depois veio uma moto, depois cruzou com uma bicicleta, e uma senhora passou na frente, e um cachorro ali apareceu, e houve ali um acidente. E se fosse feita uma pergunta para os 4, como é que foi esse acidente? O que é que você viu? Então, cada um tem um ponto de vista diferente, mas o acidente foi o mesmo. É assim? O acidente foi o mesmo, mas um olhou de lá e disse assim, eu acho que o caminhão passou primeiro e a senhorinha ali atrapalhou e o cachorro, né? O outro vai dizer assim, não, foi a bicicleta que atrapalhou a senhorinha e o caminhão depois passou e tal. E o outro vai dizer, não, foi o cachorro e tal. Mas é mais ou menos assim que a gente tem os 4 evangelhos. Quando você for ler em casa, preste atenção que eles não se contradizem, eles estão falando a mesma coisa, só que às vezes um pouco diferente. O João, aqui nesse episódio, ele tem uma
que a gente pode dizer que só Deus, para dar para ele essa ideia centrada em Cristo, para tirar essa conclusão. Então a gente vai ver aqui que o primeiro versículo é diferente do segundo, e o segundo versículo é diferente do terceiro. O primeiro versículo está acontecendo uma coisa, o segundo versículo acontece outra coisa, o terceiro versículo é outra coisa. Então vamos lá. O primeiro versículo diz, versículo 1, passadas estas coisas, que coisas? As coisas que aconteceram entre 1, 2, 3 e 4 capítulos. Acabou ali? Então, no calendário judaico, havia uma festa em Jerusalém. Perceba aqui que Jerusalém tinha, ou Israel inteiro, tinham festas específicas que obrigavam, entre aspas, os judeus descerem ou subirem para Jerusalém para participar daquela festa. O escritor não diz, o autor não diz que festa era, mas diz que havia uma festa dos judeus. Jesus, judeu, desceu ou subiu para Jerusalém para participar dessa festa. Que festa era, pastor Lael? Existe um debate em cima disso, a gente não sabe ainda que festa era, mas haviam 3 festas importantes em Jerusalém, que era a Páscoa, que necessitava que os judeus descessem para lá para participar da festa em Jerusalém, o Pentecostes, que era uma festa que reunia a multidão também, e a festa dos tabernáculos. Havia outras 2, como a festa de Purim e a outra festa, que era a festa do Hanukkah, mas não aglomerava tanta gente. Então, não importa aqui. Há quem diga que era a Páscoa, uma das Páscoas que Jesus participou em Jerusalém, depois de iniciado o seu ministério. Mas ele desce para Jerusalém. A gente fala descer porque no mapa a gente está vendo descendo, mas a ideia que todo judeu tinha era que quando você ia para Jerusalém, você subia. Assim como todo catarinense sabe, não é? Que quando você vai para o oeste, você sobe. Embora você esteja indo para o oeste, subir seria para o norte. Não é? Então, para Jerusalém, a ideia deles era que eles estavam subindo também por causa da colina, por causa a ideia do Monte Sião, por causa disso. De ideias espirituais e também geográficas para ele, na cabecinha deles, entendiam que Jerusalém estava subindo. E quando reunia esse povo todo, eu quero levar vocês para esse plano de fundo, esse pano de fundo. Quando reunia toda essa multidão, então eles caminhavam juntos em famílias. Vocês lembram quando Jesus se perdeu em Jerusalém? Havia muita gente. Eles desceram, talvez, para que Jesus participasse do seu Bar Mitzvah, com 12 anos. Há uma possibilidade. Mas aí desceu todo mundo. E Davi, o rei Davi, ele narra isso muito bem. Quando você lê os livros dos Salmos, está lá escrito Salmo de Romagens. Não sei se vocês lembram. Esse Salmo de Romagem eram os salmos que os judeus cantavam, decorados, e eles recitavam enquanto eles caminhavam em direção a Jerusalém. Você podia imaginar então a emoção, a sensação que era todos juntos. Jerusalém tinha 3 mil, 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, não sei. Isso triplicava, quadruplicava o número de gente ali, porque vinham pessoas de todas as paragens de Israel para entrar em Jerusalém. E eles vinham cantando os salmos, mas eles vinham assim, bem folgados. Mas quando eles iam chegando perto de Jerusalém, eles começavam a se juntar
e os passos iam ficando mais lentos, mais curtos, para poderem entrar por uma porta só. Eu vou pedir para colocar aí a primeira cena, esse primeiro. Quando você olha para Jerusalém, praticamente todas as fotos que se tira de Jerusalém, quase todas, se você colocar Jerusalém no Google, você vai ter uma foto tirada do Monte das Oliveiras. É como se a gente estivesse no Monte das Oliveiras. Aquilo ali é a Jerusalém, Cidade Velha. E ali tem a muralha, e essa muralha é a muralha para o lado para o lado leste, o lado do nascimento do sol. Então, quando o sol nascia em Jerusalém, ele batia de frente para essa muralha, aí, você está vendo. E ali no meio, você pode perceber que tem um santuário. Esse santuário, ele foi construído em cima do platô, aonde era o templo que Salomão construiu. Salomão construiu o templo ali. Então vieram as guerras, que aqui eu vou pular, não precisa a gente falar sobre isso. Vieram as batalhas em Jerusalém. Essa cidade, ou era amada demais, ou era odiada demais, porque sofreu muitos ataques e muitas dificuldades, e o templo foi desmontado, foi destruído, foi queimado no ano 70 pelo rei Tito, romano. E aí, no ano 600 e alguma coisa, os otomanos tomaram conta de Jerusalém e o sultão construiu esse santuário ali no meio, e ali seria o templo de Salomão, não existe mais. Construiu aquele santuário e ele construiu aquela abóbada. Essa abóbada é o domo da rocha. O que eles imaginam que, como Jerusalém aqui não parece, mas é um monte aqui, ali, embaixo daquela redoma dourada, aquilo, irmão, não está pintado com sprayzinho não, tá? Aquilo é uma folha de ouro de 3 milímetros, cedida por um sultão riquíssimo. Quando eles tomaram conta de Jerusalém, então eles construíram aquilo ali para brilhar quando o sol nascesse. É um trabalho muçulmano, não é? É um santuário muçulmano. Então, quando você olha para Jerusalém, aquilo está ali. Agora, na frente, você está vendo a muralha, e tem ali um quadrado diferente. Aquilo ali chama-se a Porta Dourada. Põe ali mais de perto. Consegue? Opa, não mudou nada? Está travado? Pois tá bom, deixa tá, não tem problema. Ali é a Porta Dourada. Irmãos, essa muralha, no lugar mais baixo, ela tem quase 30 metros de altura. E ali naquele meio, não sei se você está vendo 2 arcos, dá para ver, que tem 2 arcos no meio. Sim ou não? Sim. Aquilo era a Porta Dourada, chamada Porta Dourada. Jerusalém, no tempo de Jesus, já tinha 10 ou 12 portas em volta de toda a muralha de Jerusalém. No tempo de Jesus, ali está a Porta Dourada. O caminho que descia dava para essa porta. E todos os judeus se afunilavam ali para passarem por aquela porta. E aquela porta estava aberta. Era 2 arcos, mas estava aberta. Tinha degraus que subiam até ali.
E todo o povo passava por ali, porque naquela porta para frente dava direto, como vocês estão vendo, para o templo. Então todos passavam por ali e eles sabiam que tinham que entrar ali e davam de frente para o templo. E quando eles entravam por ali, eles diziam: Baruch Rabá, B'Shem Adonai, vem Senhor. Eles esperavam o Messias, eles esperavam o Mashiach vir para resgatar Jerusalém da mão dos inimigos. E eles tocavam naquelas paredes. Como está pequeno ali, mas cada pedra daquela tem toneladas. Quando você for lá, você vai ver isso de perto. Você vai ver que aquilo é gigante. Na frente, você está vendo umas coisinhas brancas, assim? Está vendo? Aquelas coisinhas brancas é um cemitério. Tudo aquilo ali ao pé da muralha é um cemitério muçulmano. Porque o sultão, o Solimão, ele, quando construiu isso, a Porta Dourada e a muralha, no ano 668, ele ficou sabendo, de alguma maneira, que havia uma profecia que dizia que o Messias, o Mashiach, esperado pelos judeus, iria entrar por aquela porta para reinar e começar o seu reinado, o seu governo milenar. Ele disse: não vai não, mas não vai não. Mandou fechar a porta de pedra até em cima. E ele disse: não, vou fazer mais, vou mandar fazer um cemitério na frente, porque ele sabia que pelas profecias o Mashiach nunca iria pisar num cemitério, num lugar de gente morto. Vocês sabem disso. Mas ele esqueceu, né, de lembrar que quando Jesus, o Filho de Deus, voltar, é a mesma coisa? Agora, vocês são demais. Aí, eita, chega, me emocionei, ó. Essa é a porta dourada, gente. Estava aberta. O Solimão, o sultão Solimão mandou fechar esse negócio, o otomano, mandou fechar isso e disse: não vai não, entrar não, isso não vai. Mas ele esqueceu de que a profecia diz que quando Jesus raiar nas nuvens com poder e grande glória para julgar as nações, e ele vai descer e entrar por aí, tudo isso vai estremecer, não vai ficar nada. Não, a porta vai se abrir e os mortos ressuscitarão. Não é? Então não tem nada a ver. Pois por essa porta entravam os judeus todos. Versículo 1. Entravam todos e tocavam na porta e glorificavam a Deus. E Jesus estava no meio do povo, estava vendo aqui? E Jesus subiu para Jerusalém junto com todo mundo. Estão aqui comigo dentro de Jerusalém já? Tá lá. Aí, versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas. Pera. Nós não estava falando da porta dourada? Que os judeus entravam quando chegasse na festa, antes de chegar na festa, passava pela porta dourada, para ir para o templo, para adorar a Deus e fazer todos os seus sacrifícios. Aí no 2, o João acha por bem de dar um salto acrobático aqui, né? E ele diz: ali havia, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico tanque de Betel. Só que a porta das ovelhas é um pouquinho mais para frente. Volta a mesma foto, só para eu mostrar para vocês o seguinte. Você consegue voltar? A primeira, que vê a muralha inteira. A outra. A de Jerusalém. Essa parte que está descendo,
ali está indo para o norte. A porta das ovelhas era bem mais para cá, ali, que hoje ela é chamada da Porta dos Leões. Foi reconstruída e foi nomeada Porta dos Leões por Herodes o Grande, quando construiu o segundo templo. Aí ele botou o nome de Porta dos Leões. Mas era a Porta das Ovelhas. Agora volta para a Porta das Ovelhas. Essa era a portinha simples, pequena, miúda, sem graça, a Porta das Ovelhas. Lá vem Jesus com toda a multidão. Havia uma multidão de judeus entrando pela Porta Dourada. E Jesus parou. Eu tenho a impressão que talvez ele tenha entrado, mas há uma possibilidade de não. E ele dizia assim: agora não. Você pode interpretar como quiser. Jesus pode ter entrado, ter participado de tudo, mas há também uma possibilidade dele dizer assim: agora não. Essa porta fala de mim, no meu momento, mas não é o momento agora. Aí talvez ele tenha saído de ladinho ali pela calçada de Jerusalém e foi para a Porta das Ovelhas, tá? Seguindo assim, foi para a Porta das Ovelhas. Quando você entra ali, dá de frente com 5 pavilhões, e no meio desses pavilhões era 1, 2, 3, 4, 5 no meio, e tinha 2 piscinas, 5 pavilhões, 2 piscinas, e ali havia uma multidão também, só que de pessoas enfermas, cegas, então tem plural aqui, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então, se João está certo na sua maneira de escrever e observação, não eram poucos. Versículo 1, uma multidão glorificando, entrando pela Porta Dourada para adorar a Deus no templo. Versículo 2, uma multidão no tanque, doentes, enfermos, deitados, sujos, fedidos, sozinhos, sem música, sem texto. Entendeu? Que coisa! Só nisso aqui você já pode imaginar que Jesus disse: tá ok, muito bacana seguir até aqui, mas daqui eu vou para outro culto. Deixa esse culto romântico, bonito, agradável, de gente saudável, bonita, trazendo seus votos, trazendo suas ofertas, trazendo tudo. Espera que eu vou visitar o hospital. E aí ele segue por ali e entra por essa porta chamada Porta das Ovelhas. Por quê? Porque essa porta foi uma porta que foi reconstruída por Neemias. Neemias capítulo 3, versículo 1. Tem como pôr aí? Neemias, dá tempo. Eu vou falando, você bota. Neemias, quando ele voltou, o rei Artaxerxes liberou ele para reconstruir Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, diz o versículo 3, que parece que foi a primeira porta que aparece aqui, por acaso não, né? Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote. Olha, não era brincadeira, o cara era o chefe, sumo sacerdote, com os sacerdotes, não era pedreirinho qualquer não, ele escolheu os caras que faziam parte do cerimonial, seus irmãos, e reedificaram a Porta das Ovelhas, e consagraram-na, e assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução, até a Torre de Sem e a Torre de Ananel. Ok. Neemias reconstruiu essa porta e disse: é essa porta que vai dar para ali aquele lugar, aonde as pessoas que vinham com as ovelhas para oferecer no altar
tinham que passar pela porta, agora volta para a porta, passavam pela porta e eles escolheram o seguinte, fizeram o tanque para que eles colocassem a ovelhinha no tanque, molhava, e ali eles podiam, como o pelo baixava, eles podiam perceber se a ovelha tinha defeito ou não. Depois a ovelha ia por dentro, voltava para o sacerdote tomá-la e oferecê-la no altar lá no templo. Entendeu? Então, as pessoas entravam pela porta dourada, as ovelhas entravam pela porta das ovelhas. E Jesus vai para essa porta. Fico eu pensando, cá com meus botões, estão muito, né? Que nós somos parecidos com a muralha de Jerusalém. Penso eu. Nós temos uma porta bonita, dourada, que a gente levanta a mão, aumenta o som, e a gente aplaude, e a gente canta, e adora, e louva, e tudo. Mas a gente tem uma porta chamada Porta das Ovelhas, que é aquela portinha pequena, simples, michuruco. Mas Jesus está muito mais interessado, não é na porta dourada, que a gente bota o paletó, a gravata, o sapato bico fino, passa o gel no cabelo e chega na igreja dizendo, a paz do Senhor, varão, é hoje que Deus vai falar. Parece que Jesus está mais interessado na porta das ovelhas, que é aquela que fala da alma, do coração, da intimidade, dos corredores ocultos da alma, aonde a gente percebe que o nosso culto é feito de uma forma mais simples. Parece que Jesus está mais interessado, em perceber nossas crises, nossas dores, nossas necessidades, nossos traumas, nossas imperfeições, nossas desgraças, se assim posso dizer. Porque quando olhamos para nós mesmos, pelo espelho do nosso banheiro, então a gente percebe quem nós somos, porque a gente não está vestido naquele, sacerdote. Estamos de cara com a pessoa que nós somos. E Jesus disse, não, deixa o culto dos adoradores ali, e vamos para um lugar onde o povo tem necessidade, precisa ser tocado. Qual é tua porta hoje? Qual é o teu portão que está se revelando mais? Ou que precisa? É hora da gente dizer, Jesus, eu tenho me revelado como a porta dourada. Eu chego no culto, mas na verdade, no fundo, eu queria que o Senhor visitasse, era a porta das ovelhas. Essa porta que tu dissesse, como Lúcia leu no comecinho do culto, eu sou a porta. Eu estou à porta. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim achará pastagem. E Jesus tem essa ligação maravilhosa, gloriosa, de que nós precisamos entender que ele foi visitar uma multidão que estava num culto diferente. E ele entra por ali, quieto, tranquilo, e ele dá de frente com aquele galpão, com aquela piscina, aonde eram as ovelhas que entravam ali, mas havia uma crendice entre os judeus que aquela água, ela mexia de vez em quando. Dizem que era um anjo que descia, quando a água mexia, então quem entrasse na água primeiro era curado. Quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso, a gente descobre que era uma
era como se fosse um amuleto, era uma crendice entre o povo judeu, não tinha nada de anjo. Sabe quando as pessoas estão ligadas a algumas coisas, alguns misticismos, e querem fazer essa ligação com Deus, achando que Deus faz esses contatos extraterrestres? Deus é Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, Ele não precisa de mandiga, Ele não precisa de pé de coelho, Ele não precisa de nada. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Jesus quer curar, Ele cura, independente de qualquer coisa. Não precisa moeda atrás da porta, não precisa de nada disso. E aí aquele povo disseminou essa história. E a gente sabe que aquele lugar, há vestígios de que Roma, quando tomou conta de Jerusalém, logo depois da destruição do rei Tito Flávio, no ano 70, incrementou aquilo e dedicou aquele lugar ao deus da medicina romano, Asclépio. Havia vestígios de tudo aquilo, inscrições, monumentos, dedicações a tudo aquilo. E o povo de Israel misturou-se a isso. E parece-nos que não é diferente hoje. Hoje nós queremos servir a Deus, mas queremos um pouquinho de uma coisa aqui, outro negocinho ali, uma ajudinha aqui, outra ajudinha ali, porque a minha avó, porque o meu pai, porque a minha família, porque a minha geração tem esse contato, mas porque Jesus chega para dizer, não é Asclépio que funciona aqui, cara, daqui para frente a coisa muda. Não tem nada de anjo, não tem nada de balançar água, não tem nada de nada. Jesus entra naquele lugar, vê aquela multidão e ele fita os olhos num homem que a Bíblia não diz quantos anos ele tinha, mas diz que ele estava ali há 38 anos, ou pelo menos estava doente há 38 anos. Então faz as contas comigo, irmão. Quando Jesus nasceu em Belém, aquele homem já estava doente há 19 anos. Não é isso? Quando Jesus foi para o templo, há 29 anos. Quando Jesus foi para o templo, para ser dedicado no seu bar mitzvah com 12, aquele homem já estava doente há 19, agora sim. Não é? E aí, Jesus entra naquele lugar e o homem já faz 38 anos que está doente. Então, Jesus nem era nascido, o homem já sofria daquela enfermidade. Jesus fita os olhos nele, e como a Bíblia diz que era uma multidão, talvez Jesus disse assim, dá licença, por favor, com licença, e vai até bem perto do homem, e diz, o senhor quer ser curado? O homem olhou para Jesus e disse, posso dizer, isso é pergunta que se faça? O homem ia dizer assim, não quero não, eu só quero uma muleta assim, com a direção hidráulica. Parece, né? Eu quero duas muletas assim, bem sofisticadas. Não, claro que sim. Mas o detalhe é o seguinte, não é que Jesus estava perguntando porque não sabia. É que muitas vezes a pergunta dá a gente a ideia do que realmente a gente quer. O que realmente você quer? Porque eu já tive em ambientes onde Deus me deu uma palavra de conhecimento sobre cura, e eu perguntei, você quer realmente ser curado? Porque tem pessoas que estão no momento da cura, estão no momento de receber a bênção,
mas eles estão pensando no INSS ainda. Eu até queria, pastor, mas eu dei entrada na aposentadoria, se eu ficar bom, a perícia não vai dar. Nota? Não, agora não. Eu estou esperando. E aí Jesus perguntou, você quer o quê? E é hora da gente dizer o que é que você quer. Ser muito claro e sincero com Deus. Ele perguntou, você quer ser curado? Aí o homem veio com aquela história lá, foi contar, não, é porque toda vez que eu me preparo para colocar, para ir para a água, vem um, vem um outro, e se joga primeiro, e aí eu perco a oportunidade, lá vai eu. Aí, pô, Jesus podia dizer assim, não, eu vou te dar um conselho, fica mais pertinho, cara, fica aqui na beirinha, quando a água, tu cai dentro, né, fica melhor, né. Jesus disse, então faz assim, levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Há quem diga, pastor André, que Jesus deve ter falado aquele baixinho, quase no ouvido do homem. Levanta, toma o teu leito e vai para casa. Porque se ele dissesse alto, levanta, todos os outros iam levantar junto. É ou não é? Porque a gente conhece o poder de Deus. Nós conhecemos o quanto Jesus é poderoso para fazer. E ele não hesitou, automaticamente ele ficou em pé e pegou o leito e foi. E era um dia de sábado. E os homens perguntaram para ele, o que você está fazendo com o leito na mão? O que você está fazendo com o leito na mão? O que você está fazendo com a esteira na mão? O que você está fazendo com tua cama, com o teu lugar onde tu deitava? É que muitas vezes a gente imagina que as pessoas são tão cômodas, elas são tão carentes, elas são tão necessitadas, elas são tão emocionais, sabe? Nós estamos trabalhando com pessoas tão, não me toques, sabe? E eu que se o homem tivesse levantado e tivesse deixado a cama dele, já outro sentava, deitava. Opa, achei uma cama vazia. E já fica lá, liberaram um leito, já cai e já fica de pronto. Porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não conseguem compreender e ver que a vida tem outro sentido. Estamos vivendo uma época de uma geração adoecida, de uma geração são doentes morais, aleijados espirituais, paralíticos emocionais, e Jesus quer fazer um milagre. Ele deixou de entrar pela porta dourada para entrar pela porta das ovelhas para te encontrar e te dizer, essa é a última vez que você está aqui, é o último dia, são 31 anos, mas chega de miséria, chega de estar aguardando uma coisa que não vai acontecer, chega de você estar agarrado com uma mandiga, chega de estar agarrado com uma crendice dos tempos antigos, que não vai te curar, é a palavra de Deus que te cura, é a palavra de Deus que penetra, e de uma forma muito simples, não vai haver um avalanche, não vai haver um terremoto, não vai haver uma tempestade para você ouvir. Deus às vezes fala no cicio, numa forma tão simples, e você precisa ter olhos e ouvidos para sentir isso. Ele está aqui no tanque de Betesda. Betesda em hebraico, ao pé da letra, quer dizer Beit Hased, que quer dizer casa de misericórdia. Este é o lugar de misericórdia. Não é um lugar de julgamento, não é um lugar de saculeio, é um lugar de Deus entrar e olhar para nós com um olhar de ternura e dizer, eu te amo mesmo e quero tua cura. Quero teu milagre, agora olha para mim, levanta e sai daqui com o teu leito na mão, dizendo para todo mundo, Jesus fez um milagre na minha vida. Essa é a hora, esse é o momento.
Queria que você tivesse fé para sentir isso, porque aquele homem demorou um pouco, porque ele não conhecia a Bíblia, ele não conhecia o ministério de Jesus, ele não conhecia os milagres, ele não tinha ainda percebido, ele não estava no contexto de todo o processo que estava acontecendo no ministério de Jesus. Mas nós não, nós sabemos, nós conhecemos, nós temos contato, nós temos a Bíblia na mão, nós temos a oração, nós temos os cultos de domingo, nós temos os momentos de intercessão, nós temos o devocional, e porque ainda estamos no leito, e porque ainda estamos mendigando, fica de pé onde você está. Glória a Deus. E depois que eu orar, no nome de Jesus, você pega o seu leito e vai. Glória a Deus. Eu não sei qual é a tua enfermidade. Eu não sei qual é a tua carência, porque pode que você esteja hoje dizendo, eu não tenho doença nenhuma. Não estou falando da porta dourada, porque na porta dourada entravam os sãos, andando, cantando, batendo palma. Eu estou falando da porta das ovelhas, que fala mais profundamente da alma, do íntimo, do ser humano, daquilo que te prende, daquilo que te faz chorar quando você põe a cabeça no travesseiro sozinha, sozinho, daqueles momentos que quando você fecha o olho e pensa e reflete, e você lembra, você sente dor, tua alma ainda dói quando você lembra daquilo. Hoje Jesus está dizendo para você, pega o teu leito e vá para casa. Não é aqui o seu lugar. É o fim. Chega. Pense agora, vou te dar 30 segundos para você pensar naquilo que dói mais. Naquilo que te prende. Naquilo que está te atrapalhando, se for o caso. Pense no poder miraculoso de Jesus com uma palavra. Levanta, toma o teu leito e anda. Você não precisa fazer nada a não ser obedecer Jesus e dizer assim, eu vou levantar, eu vou andar, eu vou pegar toda essa mazela que me acompanhava e jogar fora, porque eu não quero que ninguém sofra como sofro. Querido Deus e Pai, aqui está, Senhor, essa pequena multidão. O Teu nome, Senhor, continua o mesmo. O Teu poder continua o mesmo. Há 2000 anos atrás, Senhor, entrasse por aquela porta das ovelhas e tivesse, Senhor, um caminho só. De encontrar com aquele homem, Senhor, enfermo e que precisava de ajuda já fazia 38 anos. Agora, Senhor, estou diante destas pessoas e não sei, Senhor, o que elas sentem, o que elas passam, o que elas vivem. Eu não tenho uma palavra de conhecimento agora, mas Tu conheces o coração, o íntimo, Tu conheces, Senhor, os recônditos da alma, os corredores, Senhor, mais profundos e mais íntimos de cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, toca agora. E eu vou pedir, irmão, irmã, abre o teu coração. Permite agora que o pastor das ovelhas te toque. Permite agora que o sumo pastor Jesus te acalente agora nesta noite. Em nome de Jesus. Agora, Espírito Santo, toca nas almas, toca, Senhor, agora no coração, toca, Senhor, nas lembranças, toca, Senhor, faz o milagre extraordinário. Ah, Deus, faz com que tudo aquilo, Senhor, que prendia, Senhor, saia em nome de Jesus, e que as pessoas aqui, Senhor, tenham, ah, Deus, uma libertação total. Oh, Senhor, talvez estejam há 31 anos tentando te seguir, mas estão, Senhor, no caminho errado. Estão há 31 anos te seguindo, mas estão, Senhor, sofrendo. Estão, Senhor, carregando, ah, Deus, uma doença, uma enfermidade. Senhor, alguma coisa que lhe impede. No nome de Jesus, diga comigo, eu sou livre. Oh, aleluia. Receba nesta noite, no nome de Jesus, tua vitória e a tua libertação.
Jesus quer que você volte para casa crendo que o milagre aconteceu. Eu não sei para quem Jesus está falando agora, eu sei que Ele está dizendo: vai, levanta e anda, e vai para casa sorrindo, porque até hoje Deus fez um milagre na tua vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo milagre. Obrigado. Põe a mão no coração agora e agradeça. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração nesta noite. Recebe, em nome de Jesus. Receba agora. Receba, adore a Ele, adore a Ele, adore. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia.